Essa mensagem Deus colocou no meu coração, porque todos nós temos um chamado do Senhor. E algo que Deus falou no meu coração, de eu estar sempre filmando a mensagem e estar postando no Facebook, no YouTube, porque é o meio também da gente alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor e de repente reanimar aqueles que já conhecem o Senhor, mas estão com o coração assim, meio frio, meio gelado, para a vontade do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Isso é a palavra do Senhor que nos diz. Se a palavra do Senhor é boa, agradável e perfeita, se você chegou aqui, você já está cumprindo uma das vontades do Senhor, que é estar na casa do Senhor, louvando, adorando e exaltando o Senhor. Amém? Amém. Mas será que é só isso? Não. Nós temos que cumprir também o ide. Todos nós temos um chamado. Uns foram chamados para a música, outros foram chamados para ser intercessores. Existem grandes pregadores e existem grandes ministérios de louvor que, enquanto a palavra do Senhor está sendo ministrada ou está sendo cantada, existem intercessores que estão ali orando de joelhos para que tudo ocorra conforme a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, atendendo ao chamado de Deus. E o que é chamado? E o que eu vou fazer com esse chamado do Senhor? Deus te chamou para de repente tocar uma guitarra? Deus te chamou para de repente, José, tocar uma bateria? Deus te chamou, Jéssica, para de repente estar ministrando aqui na frente sobre a igreja? Deus de repente chamou a Laodiceia para pregar a palavra do Senhor? Deus de repente chamou o Sérgio para estar ministrando a palavra do Senhor? Todos nós temos um chamado, irmãos. Não se engane. Se você está aqui, você já obedeceu um chamado, que é estar na casa do Senhor, na comunhão dos santos. Olha que coisa boa, estar na comunhão dos santos. Eu recentemente encontrei um irmão que está afastado da comunhão dos santos. E eu falei para ele: irmão, vamos lá, vamos para a igreja. O irmão está fazendo falta lá. Ele: meu irmão, mas eu posso buscar o Senhor onde eu quiser. E eu posso buscar o Senhor quando eu quiser. Eu falei: amém, irmão. E isso a Bíblia diz que quando eu buscar o Senhor vai estar ali comigo. Amém? Eu falei: amém, meu irmão. Mas a palavra do Senhor diz também para nós estarmos em comunhão com os santos. E a comunhão com os santos, onde estão os santos do Senhor? Está aqui, ó. Somos nós. Então, nós temos que estar aqui, independente das nossas divergências, independente das nossas diferenças, independente das nossas dificuldades. Nós temos que estar aqui, irmãos. Eu conheci uma irmã que ela falava que igreja é igual a Arca de Noé. Está toda aquela bicharada junto, cada um de cada espécie, onde tem fezes, olha só, que tem urina, que fede, mas trouxe salvação para aqueles animais e para a família de Noé. Irmãos, não pasme, igreja do Senhor é a mesma coisa. Muitas das vezes o nosso irmão cheira mal com algumas coisas que ele fala para a gente. Pô, está cheirando mal, não quero estar mais aqui. Mas é esse lugar aqui que vai te conduzir até você chegar à salvação. Não que a igreja leve você à salvação, mas é com a comunhão aqui dos santos que você chega lá. É que você alcança a terra prometida. A terra prometida não foi alcançada por um ou por dois, não. Foi por aquele povo escolhido pelo Senhor. E o povo tinha que estar unido, porque se estivesse fora, não chegava na terra prometida. Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas nós temos que estar aqui juntos, irmãos, atendendo ao chamado do Senhor juntos. Não atende o chamado do Senhor sozinho, não. A palavra do Senhor diz que um cordão de 2 dobras, não é isso? É isso? 3? De 4?
5? É de 3? Ah, é 3. Não se quebra facilmente. Não é isso? Se você pegar um palito de dente, pum, você quebra, amém? Se você pegar 2, você também quebra, amém? 3 já fica meio difícil. 4 então, 5 então. Isso significa que a igreja do Senhor tem que estar unida, junto, atendendo ao chamado de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 3. Pode passar. Isso. Não fiz isso não, mas apareceu assim, amém. Êxodo 3 diz assim, ó. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que eles se viravam para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu o que Moisés? Eis-me aqui. O que Moisés respondeu, hein? Eis-me aqui. Quando o Senhor te chamar, irmãos, fala com força: eis-me aqui. Porque se Ele te chamou, não foi à toa. Se Deus chamou a minha vida, chamou a sua vida para estar na obra do Senhor, para estar na casa do Senhor, para cumprir o ID, fala para o Senhor: eis-me aqui. Continuou, prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus chamou Moisés, só que Moisés pisou no lugar santo com sandálias. Mas essas sandálias, falando espiritualmente falando, pode ser muitas coisas, sabia? Existem muitas coisas que representam essa sandália na nossa vida. Existem muitas coisas que nós temos que vigiar antes de entrar na presença do Senhor, antes de entrar na casa do Senhor. Isso eu não digo de um sapato furado, de um sapato sujo, não. É do nosso coração. Como é que está o teu coração antes de entrar na presença do Senhor? Como é que está a tua vida antes de entrar na casa do Senhor e tentar rasgar o coração para o Senhor? Como é que está a tua vida com a tua família antes de adorar ao Senhor? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nesta noite? Antes de você me adorar, veja o que está errado. Se conserta. A palavra do Senhor diz que se você estiver errado com o seu irmão, você não pode nem ofertar, irmãos. Você sabe o que é isso? Você não poder ofertar porque você está com divergência com o teu irmão. Primeiro resolve com o teu irmão lá. Não interessa o que está errado, irmãos. A palavra do Senhor diz que é para a gente perdoar. Ah, irmão Jorge, você não sabe o que o irmão fez comigo. Você não sabe o que o irmão falou para mim. Meu irmão, perdoa. A palavra do Senhor diz que é para perdoar 70 vezes 70 vezes 7. Quanto que dá isso? 490 vezes, é isso? É, 490 vezes. Você consegue perdoar a mesma pessoa 490 vezes? Será que a mesma pessoa vai errar com você 490 vezes? Impossível, irmãos. É impossível. Aí a palavra do Senhor diz para você perdoar. Então você perdoou o teu irmão, se resolveu com ele, aí você pode ofertar. Qual é a sandália que você precisa tirar dos seus pés para que a tua adoração chegue até o trono de Deus com um cheiro suave e agradável às narinas de Deus? Isso tudo compõe um chamado de Deus, sabia, irmãos? Deus chamou Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui.
Moisés, tem alguma coisa errada aí contigo. Está entrando no lugar santo. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Aí você coloca a sua vida na balança, irmãos. Coloca a sua vida na balança e começa a ver o que você está errado. O que eu preciso acertar nessa noite? O que eu preciso acertar nessa noite? Para entrar na presença do Senhor. Disse mais, aí ele continua mesmo, volta. Setinha para o lado esquerdo. Isso. Disse mais, versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés respondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Você sabe o que eu acho assim magnífico em Deus? Deus se apresentou para Moisés e relembrou a Moisés quem era ele. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus, o mesmo Deus que a geração passada servia. Você coloca isso na balança. Será que Deus tinha necessidade de se apresentar para alguém? Será que você precisa, se apresentar para sua mãe? Não. Minha mãe me conhece, eu preciso me apresentar. Oi, Maria José, eu sou o Jorge, eu não preciso disso, porque a minha mãe me conhece. Olha o que Deus faz. Deus, com toda a sua oponência de Deus, Ele se apresenta. Ele desce até a altura do ser humano e fala: ei, eu sou o Deus do teu pai, sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés respondeu o rosto. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo nos constrange. Moisés ficou constrangido por isso. Peraí, ele é Deus, está se apresentando para mim. Eu, o pecador, eu, o homem cheio de falhas. Você sabe da história de Moisés, né? Nós sabemos bem a história de Moisés. Moisés viveu 40 anos no palácio, comendo do bom e do melhor, mas vendo o povo dele sendo massacrado pelos egípcios e por Faraó. Ficou 40 anos. Depois de Moisés ficou 40 anos, ficou 40 anos no deserto. Você sabe o que é ficar 40 anos no deserto? Tudo isso era um preparo para o chamado de Moisés. Tudo que aconteceu com Moisés, tudo que tem acontecido com a tua vida, é algo que Deus está te preparando para o teu chamado. Toda essa dificuldade que você tem passado faz parte do chamado que Deus tem para a sua vida, sabia? Quando eu olho para a minha vida e vejo o que eu já passei e o que eu estou passando, e fico imaginando o que eu vou passar e coloco a minha vida na balança, tudo isso faz parte do projeto de Deus. Tudo isso é o preparo de Deus para o chamado que Deus tem para a minha vida. Sabia disso? Muitas das vezes eu e você nos perguntamos: por que disso, Deus? Por que eu estou passando por isso? Certamente, dentro do teu chamado, alguém vai precisar de um auxílio, e esse auxílio vai ser dito por você: olha, eu já passei por isso. Sabe como é que você vai vencer nisso? É no joelho. Sabe como é que você vai vencer nisso? É na oração. Sabe como é que você vai vencer nisso? É buscando o Senhor. Eu estou passando por isso, é porque isso vai gerar grande gozo na glória, irmãos. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é Deus que está falando. Nós falamos isso aqui no sábado, no sábado passado. Leve e momentânea é a nossa tribulação, pois causará para nós grande gozo na glória. 2 Coríntios 4, versículo 17. Depois você dá uma conferida na sua Bíblia. E eu disse também no último sábado que nós andamos por fé e não por vista. Lembra disso? Nós temos que acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. A gente canta que Deus tem o melhor para mim, não é assim? Mas será que você tem a certeza disso? Ou na tempestade que você está passando aí, você já esqueceu que Deus tem o melhor para você? Ou na dificuldade que você está passando aí, você já esqueceu que Deus tem o melhor para você?
Sabe, Deus tem um chamado para mim e para você, irmão. Quer pregando, quer orando, quer ministrando através do instrumento, ministrando através de uma música, ministrando até limpando os bancos da igreja, irmãos. Tem gente que tem um chamado para isso, só para limpar o banco. Ai, está sujo, eu tenho que limpar aqui. Ai, tem uma luz queimada. Isso aí é ser levita, você sabia disso? É cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Muita gente só fala que levita é tocar. Todo mundo quer ser levita. Mas ser levita é cuidar dos utensílios do Senhor, sabia disso? É cuidar da casa do Senhor. Tem uma luz que está queimando. Opa! Vamos trocar aquela lâmpada ali. Ih, está suja aqui, vamos limpar. Isso é ser levita. Isso também é um chamado, sabia disso? Sabia, irmão, isso aí? Quando a irmã está limpando aqui, cantando, acredite que é hora de vencer. Oh, isso é ser levita, irmão. Isso é privilégio de poucas pessoas, sabia, irmão? É privilégio de poucas pessoas. Privilégio que ninguém quer ter. Porque quando vai limpar banco dá alergia, não é isso? Espira, não é assim? Não posso limpar a igreja porque eu sou alérgico. Irmãos, eu sou muito alérgico. Muito alérgico. Muito alérgico. Mas no dia que nós tivemos programação dos jovens aqui, a gente estava todo mundo limpando o banco. Eu não fiquei atacado da minha alergia. Porque o Senhor conhecia o meu coração, sabia que a gente precisava limpar a igreja para receber os irmãos. Versículo 7 diz assim, ó. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tireis do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12: respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte chamado Horebe, neste monte chamado Sinai. É o mesmo monte, irmãos. Se eu não me engano, ele tem 2.850 metros de altura, se eu não me engano. Alguns historiadores dizem que esse monte é feito de granito. E nesse mesmo monte aconteceu vários fatos históricos, mas tudo fatos com relação a chamado. Sabia, irmãos? Tem um mistério aí nesse monte Horebe. Deus escolheu esse monte aí para falar com Moisés, para falar com Elias, para Deus escrever as tábuas da lei. Foi nesse monte Horebe também. Muitas coisas aconteceram nesse monte Horebe, irmãos. Existe um monte Horebe que Deus precisa falar com a gente. Sabia disso? Esse monte Horebe é o nosso coração, sabia, irmãos? O nosso coração é o monte Horebe que Deus precisa falar. Muitas das vezes Deus está no nosso coração falando. E Deus está esperando de nós falarmos para Ele, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Senhor, nesta noite eu estou entendendo o teu chamado para a minha vida, Deus. Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Por que Deus precisava usar um homem, irmãos? Você já se perguntou? Porque Deus ele precisa manifestar o poder dele em alguém. Sabia? E quando eu aceito o chamado do Senhor, isso significa que eu quero que Deus se manifeste em mim. Você sabe o que é ter a manifestação de Deus na minha vida e na sua vida? Você sabe o que é isso? É quando alguém se converte por aquilo que Deus coloca no teu coração e você vê a transformação na vida da pessoa.
Isso é manifestação do poder de Deus, galera. Quando você vai lá naquele lugarzinho lá que está, como diz a juventude, ele está pegando e prega o Evangelho, isso é manifestação de Deus na tua vida. E não existe coisa melhor, irmãos, que olhar para uma vida transformada e saber que você foi instrumento das mãos de Deus para que aquela pessoa fosse transformada, sabia, irmão? Eu tenho um amigo que ele se converteu numa das primeiras vezes que eu ministrei a palavra do Senhor aqui neste lugar. Hoje ele está na casa do Senhor, até hoje servindo ao Senhor. E o que eu acho interessante é que toda vez que ele tem problema, ele liga para mim: Jorjão, posso conversar com você? Irmão, você não sabe a alegria que isso é gerada no meu coração, sabia? Em saber que eu e você somos instrumentos nas mãos do Senhor e para que Deus manifeste o poder dele na minha vida e na tua vida. Você não sabe o que é isso, irmão? Quando você vê pessoas restauradas, pessoas transformadas, porque eu disse, eis-me aqui, porque você disse, eis-me aqui. Aleluia! Passa lá, por gentileza, Daniel. Alguns chamados de Deus. Moisés, quando estava lá no monte, lá, disse o Senhor a Moisés: suba ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Êxodo 24:12. Aí lá em Êxodo, pode passar, Daniel. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subir no monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, de 15 a 18. Olha que coisa tremenda. Deus fez um chamado para Moisés para tirar o povo do Egito. O povo foi para o deserto. Moisés estava lá. Deus estabeleceu as leis. Moisés foi chamado por Deus. E Deus fala para Moisés: olha, sobe no monte, porque aí eu preciso falar com você. Sabe, irmãos, quando Deus fala para mim e para você para subir o monte, é aquela hora quando Ele fala assim: ó, entra no teu quarto, entra lá no teu aposento, separa aquele lugar ali para me adorar, para buscar a minha presença, que eu preciso falar com você. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando você tem um lugar para buscar o Senhor, chorar na presença do Senhor, ouvir o Senhor. Eu acho tremendo esse texto aqui, irmãos. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei, os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Aí no versículo 15, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Sabe, irmãos, não tem coisa melhor que você ir para o teu aposento, orar ao Senhor, fechar os olhos e começar a chorar e sentir a glória do Senhor. A gente preparava essa mensagem, a gente preparava esse texto. Deus começou a falar no meu coração, Deus começou a, sabe, é como se Deus estivesse enchendo ali o quarto. Eu estava no quarto da minha mãe, tinha gente na sala vendo televisão, no meu quarto lá e no quarto do meu irmão, a televisão estava ligada, eu fui no quarto da minha mãe. Liguei o computador, comecei a falar com o Senhor, coloco um louvor. Irmãos, quando você fecha os olhos e começa a ouvir o louvor, começa a ler a palavra do Senhor, e a glória do Senhor começa a descer naquele lugar, não existe coisa melhor, irmãos, que atender o chamado do Senhor, separar um tempinho para o Senhor. Sabe, a gente tem uma vida muito acelerada, irmãos. A gente tem muita coisa para fazer, trabalho, filho, quem tem filho, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa, tem que lavar banheiro, tem que lavar prato, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não existe nada melhor, irmãos, que eu e você separarmos o tempo do Senhor. Isso faz parte do nosso chamado, sabia, irmãos? Quando eu e você começamos a ouvir o louvor ali no ouvido, faz igual a minha mãe bota um sonzinho
varrendo, adorando o Senhor, dando glórias ao Senhor. É aquele momento que ela tem ali com Deus, irmãos. É o momento que a minha mãe tem com Deus. Quando não tem o quartinho dela lá, se ajoelha lá na cama e ora. Isso é o que eu vejo dentro da minha casa. Sabe? Faz isso, irmãos. Isso faz parte do teu chamado com o Senhor, sabia? Quando você separa um tempo com o Senhor. Eu fico imaginando Deus dos céus falando para Jesus: filho, eu tenho um chamado para você. Eu fico imaginando Jesus. Qual é, pai? Qual é o chamado? Pode falar. Olha, você vai descer na terra. Você vai cuidar de outras pessoas. Você vai ministrar cura. Isso foi o chamado de Jesus. Eu e você fazemos parte desse chamado que Jesus obedeceu, sabia? Porque se Jesus não obedecesse o chamado, eu e você não estaríamos aqui, salvos. Se Jesus Cristo não obedecesse o chamado dele, muitos de nós não estariam aqui. Ou todos nós, né? Não estaríamos aqui. Sabe, irmãos? Sabe o que quer dizer? Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você não obedecer o seu chamado, aquele seu familiar não vai ser salvo. Se você não obedecer o seu chamado, aquele seu colega da faculdade, aquele seu colega da escola, não vai ser salvo. Se você não obedecer o seu chamado, aquela pessoa daquela comunidade tão carente que precisa, sabe, ouvir mais de Deus, você não vai lá, irmão. Nós tivemos assim o privilégio, eu digo que é um privilégio, irmãos, falar do Senhor para aquelas pessoas que não conhecem, aquelas pessoas que são carentes. Quantas vezes eu tive esse privilégio, irmãos? Nós já contamos aqui, uma vez que eu trabalhava no banco ainda, quando aquele homem sentou na minha mesa lá, eu trabalhava na área gerencial do banco, e um homem sentou na minha mesa, ele nem sentou, ele ficou em pé com a camisa abotoada torta, cabelo despenteado, camisa aberta até aqui, barrigão. Seu Antônio sentou na minha mesa para abrir conta, para ter crédito e tirar o crédito. Sabe o que é isso? Ter um limite de crédito, ter um cartão de crédito, para ter crédito, porque não tinha nada de tirar. Existem pessoas que fazem isso. E eu olhava para ele andando para um lado e para o outro na minha frente, estava ele, a sua esposa e a sua irmã, que tinha uma deficiência mental. E eu tinha acabado de ler a Bíblia naquele dia. Olha até onde vai o nosso chamado, gente. E eu ficava olhando para ele andando para um lado e para o outro. E a esposa dele, eu fazia a pergunta para a esposa dele e ele respondia. E ele estava muito atormentado, gente. E eu falei para ele: seu Antônio, o senhor quer sentar? Não quero sentar, não. E de repente ele começou a desabafar. Começou a chorar. Eu falei: seu Antônio, o senhor já ouviu falar em Deus? O senhor já ouviu falar em Jesus Cristo? Ele olhou para mim e falou assim: Deus não podia ter tirado a minha mãezinha. E começou a se lamentar. A minha mãe faleceu esses dias e deixou essa maluca aí. Apontou para a irmã dele. Eu falei: seu Antônio, não fala assim da sua irmã. Ele: você não sabe o que é perda? Aí eu comecei a compartilhar com ele isso aí. Seu Antônio tinha uma irmãzinha, o nome dela era Patrícia. E começou a contar a história triste dele para mim, vou contar a minha história triste para ele. Eu falei: eu também tinha uma irmãzinha. E por muitos anos eu perguntei ao Senhor por que Deus tinha tirado a Patrícia da gente. E Deus me respondeu. O Senhor tem dúvida a respeito do que está acontecendo com a sua vida? Deus vai te responder. E comecei a falar do amor de Deus para o seu Antônio. Falei: seu Antônio, o senhor não sabe o que Jesus fez por você. O senhor não sabe o que Jesus faz por você. Você não sabe o que Jesus ainda vai fazer por você. Independente da tua situação, viu, seu Antônio? A sua situação de perda não é diferente de muita gente. Não é diferente da minha. Mas eu sei quem tem a resposta para a sua perda. Assim como eu tive a resposta para a minha perda. E comecei a falar do amor de Jesus. O senhor conhece Jesus? O senhor quer conhecer Jesus de perto, seu Antônio? E ele começou a chorar. E ele gritou na mesa: como é que eu faço para aceitar a Jesus Cristo? E eu falei para ele: seu Antônio, é agora. Aleluia.
Eu me levantei da mesa, olhei para o gerente do lado, ninguém estava olhando. Olhei para o gerente do outro lado, ninguém olhando. Eu falei, se eu quero aceitar Jesus, eu quero. Chorava, irmão. Chorava muito. Então o Senhor repete a oração comigo. E tudo que ele ia falando, ele ia repetindo. Eu falava, Senhor Jesus, ele repetiu. Nessa tarde, ele repetiu. Eu aceito o Senhor Jesus no meu coração, porque eu acredito que o Senhor vai mudar a minha vida, o Senhor vai mudar a minha trajetória, o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai mudar a minha vida. E ele repetindo e chorando, e repetindo e chorando. E terminamos a oração, ninguém veio na minha mesa naquele dia. E olha que minha mesa toda hora veio gente. Ninguém veio na minha mesa. O senhor Antônio se levantou após ter se convertido, abriu um sorriso. Eu falei, Senhor Antônio, procura uma igreja evangélica. Minha igreja é muito longe daqui. Porque eu estava lá na agência de Isabel. A minha igreja é muito longe daqui. Mas eu gostaria muito que o senhor procurasse. E ele falou assim, eu vou procurar. Saiu do banco, sem conta aberta. E com a salvação. Uma semana depois, eu chegava um pouco mais cedo e ia tomar um café no restaurante assim, de esquina, com a gente, do outro lado assim, eu trabalhava na 28 de setembro. Então, eu tomava café e atravessava 28 de setembro e ia para a agência. Uma semana, não sei se eu não lembro bem se era uma semana ou 2 semanas, mas foi um espaço muito curto. Eu acabei de tomar café, estou atravessando, passa um camarada por mim, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Cheguei do outro lado, aí eu olhei, quem falou paz do Senhor? Veio o senhor todo arrumado, com a roupa por dentro da calça, cabelinho penteado, cheiroso, irmão Jorge, Vila Isabel, e vi aquele homem totalmente transformado e restaurado pelo Senhor. Você pode imaginar o que o Senhor precisa e o que o Senhor quer fazer com a sua vida? O título da mensagem qual é? Atendendo ao chamado de Deus. Você está pronto para atender o chamado de Deus? Passa, por favor, Daniel. Olha Elias. É Elias? Pode passar. Isso. Elias teve um chamado do Senhor, enfrentou os profetas de Baal, mas houve um tempo na vida de Elias que ele teve medo. Ele foi severamente perseguido por uma mulher chamada Jezabel. Elias teve medo, irmãos. Depois de ter aceitado e chamado do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você pode ser salvo já há um tempão, mas chega um tempo na minha vida, na sua vida, que a gente fica com medo. Será que é isso que Deus quer mesmo para a minha vida e para a tua vida? Será que a gente começa a colocar em prova, sabia? E faz igual Elias, se esconde na caverna. Sabe olhar nessa caverna? No monte, parece. Primeira vez, 19, de 8 a 9. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui? Muitas das vezes, a gente quer se esconder, se esconder da vontade do Senhor, se esconder do chamado do Senhor, se esconder da vontade do Senhor para as nossas vidas. A gente sabe que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Olha o que o Senhor nos diz. 1 Pedro 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Eu e você fomos chamados para seguir as pisadas de Jesus, para orar, para levar salvação. Eu e você fomos chamados. Eu acho que tem mais um texto, por gentileza, legal, na outra página. Pode passar. Isso aí. Alto cima.
Olha o que o Senhor nos fala. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preciso falar mais alguma coisa? Fico eu aqui. A gente poderia virar a noite aqui falando, lendo textos que confirmam que o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, nação santa. Olha isso, o povo adquirido. Sabe, o Senhor Jesus pagou um preço muito alto na cruz por mim e por você, sabia, irmãos? Para que eu e você hoje tenhamos a salvação, tivéssemos a salvação. Você sabe o que é isso? E a salvação porque alguém sofreu na cruz por mim e por você. Você sabe o que o Senhor quer por isso? Que a gente faça o mesmo, de pregar o Evangelho. Atenda ao chamado de Deus, irmãos. Não sai daqui, não faz igual Elias, não corre para a caverna, não, que Deus te acha lá. Você acha mesmo que você pode fugir de Deus? Você acha mesmo que você pode fugir do chamado de Deus? Sabe, irmãos, eu tenho um chamado. Assim como muitos de vocês também têm um chamado do Senhor, por parte do Senhor. Mas até quando eu e você vamos ficar correndo, brincando de pique-esconde? Até quando eu e você vamos ficar correndo para a caverna? Até quando eu e você vamos ficar gerando desculpas, bolando desculpas, para não obedecer o chamado do Senhor? Até quando, irmãos? Volta lá para o texto, por favor, o título, desculpa. Atendendo o chamado. Isso. É possível. Atendendo ao chamado de Deus. Você entendeu a mensagem do Senhor? Amém. Você quer falar hoje para o Senhor, minha filha? Ah, Jorginho, eu já estou na igreja. Mas será que não está fugindo do chamado do Senhor, não? Eu sei o que é fugir do chamado do Senhor. Eu tinha pavor de culto. Pavor. Aí Deus me colocou como líder dos adolescentes. Olha, em 1900 eu vou criança. Fiquei muito tempo. Mas eu já sabia que eu tinha um chamado do Senhor. Mas eu sempre corria disso aqui, corria de fogo, corria de microfone. Aí eu já sei, vou correr para a bateria e vou tocar bateria. Porque atrás da bateria ninguém me vê. E ninguém me via. O pessoal só via as baquetinhas, porque era pequenininho igual o Brett. Era magrelinho igual o Brett. Cadê o Brett? Sumiu. Eu escolhi a bateria porque eu sabia que eu tinha o chamado de Deus. Vou ficar atrás da bateria, ninguém vai me ver. Aí o Senhor foi e me colocou como líder dos adolescentes. E quando faltava pregador, quem é que tinha que pregar? Sabe, irmãos, Deus tem os recursos dele. Tem as santas armadilhas dele. E tem cada armadilha que ele prepara para a gente, irmãos. Existe cada armadilha de Deus para a minha vida e para a sua vida, para você obedecer o chamado de Deus. De repente você foi chamado aqui para assistir um culto. Ah, vou ali assistir, é só o culto. É uma santa armadilha para Deus falar algo no teu coração. Você quer falar nessa noite, não para o Jorginho, mas para o Senhor, ele aqui? Eu queria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui na frente. Você que sabe que tem um chamado do Senhor e tem relutado, mas sabe que tem um chamado do Senhor. Eu queria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui na frente. Sabe, por muitas das vezes eu lutava, irmãos. Você não sabe o que é lutar contra Deus por causa do chamado que Ele tem para a nossa vida. Sabe, Deus te chamou para pregar a palavra do Senhor e você está se escondendo. Está fazendo igual Jonas. Você acha que Deus não vai te achar? Você tem um chamado do Senhor e quer falar para o Senhor verdadeiramente nessa noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
De repente tem sandálias, tem algumas sandálias que estão te atrapalhando de pisar no lugar certo. Pode vir aqui na frente que a gente vai orar que essas sandálias vão sair dos teus pés. Amém, Jesus. Amém. Sabe, pode vir, sabe, sem medo nenhum. Você que tem um chamado do Senhor e tem relutado. Jorginho, Deus me chamou para ministrar na sua casa, na adoração, na oração. Deus me chamou para ministrar de algum jeito. Amém, meu Deus. Amém. Deus te chamou para ministrar de algum jeito. Você está aí, ó, brincando de cabo de guerra, mas sabe que tem um chamado do Senhor. Amém. Amém. Amém, cara. Tem mais, eu sei que tem mais. Não fica com vergonha do Senhor não, sabe? Amém. O Senhor precisa usar muitas vidas aqui. Tem muita gente aí escondendo os talentos, tem muita gente escondendo os dons que o Senhor tem separado. Mas até quando vai se esconder? Eu me lembro que eu estava aprendendo a tocar violão. Aprendi a tocar um monte de cântico, mas tinha um medo de alguém me chamar. Aí fui num culto, se eu não me engano, lá no Fonseca, e o povo estava todo reunido. Chegou o violão, mas não chegou o tocador. Ninguém sabe tocar violão? Ninguém sabe tocar violão? E Deus incomodando meu coração, eu quietinho, duro. Já viu? Quando a gente não quer obedecer o Senhor, fica duro, já viu? O violão foi rodando, parou no meu colo. Eu tive que começar a tocar violão. Sabe, Deus tem os métodos dele. Hoje eu toco um pouquinho de guitarra. Eu sou um exímio guitarrista. Mas toda vez que Deus fala, preciso de alguém para tocar guitarra, eu falo para o Senhor, eis-me aqui. Preciso de alguém para tocar bateria, eu falo para o Senhor, eis-me aqui. Eu sou fominha, irmãos. Fominha. Não porque eu quero aparecer, porque eu quero fazer para o Senhor. A palavra do Senhor diz que é para a gente fazer, é para o Senhor. Você sabe o que a palavra do Senhor diz? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabia disso? Em Colossenses, se eu não me engano, está escrito isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Eu não quero ser um pecador. Não vem, tem problema. Vamos orar? Queria que você estendesse as mãos para essa turma que está aqui na frente. Queria que você intercedesse aí no seu lugar por esses 3 jovens. Olha que coisa linda, 3 jovens. É bom que sábado que vem tem culto jovem, tem 3 aqui. Sabe quando eu olho para Tayane, o Júlio César, com o Mateus aqui na frente, eu fico pensando de que forma que o Senhor quer usar esses 3. Amém. É na música, é na ministração da palavra. Não sei. Você já sabe o que Deus quer fazer? A gente sabe, irmãos, o que Deus quer para a nossa vida, né? Se você está aqui na frente, você sabe o que Deus quer para a sua vida. Deus quer mudança na nossa vida, Deus quer restaurar o teu coração, sabe? De tudo aquilo que você vem passando, de todas as dificuldades que você vem passando, Deus quer restaurar o teu coração, quer restaurar esse relacionamento, quer abençoar esse relacionamento, para a glória do Senhor. Sabe, Jesus, quando eu vejo você aqui na frente, isso gera uma alegria muito grande no teu coração. Sabe por quê? Porque você está escolhendo agir pelo Senhor. Vocês vão entender por que eu estou falando. Vamos orar? Amém. Quando o pastor me chamou para ministrar a palavra do Senhor, eu tinha um argumento prontinho para falar para ele, para eu não pregar hoje. Estava muito gripado. Vim gripado desde domingo para cá. O pastor me fez um convite pela manhã e à tarde eu melhorei. Eu demorei a dar a resposta. Se eu desse a resposta de manhã, eu falava, estou muito gripado, estou muito ruim, não dá para pregar hoje, pastor. Demorei a dar a resposta. Olha o que Deus faz.
Melhorei na parte da tarde. Deus vai levar você. Por quê? O Senhor precisava falar isso para vocês. Vocês têm que atender o chamado de vocês. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós exaltamos o teu santo nome. Nós agradecemos o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por tudo que o Senhor tem feito em cada pessoa aqui neste lugar. Eu quero te agradecer pela vida do Mateus que está aqui na frente, pela vida do Júlio César, pela vida da Tayane. Deus, esses três jovens sabem o chamado que o Senhor tem para a vida deles, que o Senhor esteja concretizando o chamado da vida deles, que tudo aquilo que tem se levantado contra a vida destes jovens possa cair por terra para a glória do teu santo nome, Deus. Transforma a vida destes jovens, Pai. Transforma a vida destes jovens para a glória do teu santo nome, Deus. Que possamos ter estes três jovens atuando na tua casa, servindo ao Senhor com alegria, trazendo pessoas para este lugar para serem salvas. Que eles possam ser instrumentos vivos nas tuas santas mãos, quer seja na escola, no trabalho, na sua família, Deus, no seu convívio, na amizade, na sua convivência com seus amigos, que eles sejam luz e sal, Pai. Que eles possam ser tremendamente usados pelo Senhor, que possamos ver o testemunho deles aqui neste lugar, de pessoas que estão sendo transformadas, porque eles escolheram nesta noite atender ao teu chamado. Muito obrigado, Deus. Eu fico imaginando, Deus, a sua alegria nesta noite, pelos esses três jovens, Pai, atendendo o teu chamado. Deus, estou feliz, a tua igreja está feliz, está adorando o Senhor por causa deles, Pai. Eu fico imaginando os céus, neste momento em festa, Pai, porque eles escolheram atender ao seu chamado. Muito obrigado pela vida dos três, Pai. Joga por terra toda a dificuldade que eles vêm enfrentando. Abençoa, Senhor Deus, o relacionamento do Júlio César com a Tayane. Toma a vida desse casal nas tuas santas mãos. Joga por terra toda investida do diabo. Joga por terra todo pecado. Joga por terra tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Joga por terra. De igual modo eu lhe peço, Pai, pela vida do Mateus, Pai. Este jovem que escolheu estar aqui na frente e atenderam ao teu chamado. Usa o teu servo, Pai, aonde quer que ele esteja, Pai. Toma, Senhor Deus, a vida do Mateus nas tuas santas mãos. Que ele, dia após dia, possa buscar a tua presença, ler a tua palavra, para que venha pregar a tua palavra neste lugar, para que venha ministrar sobre a tua igreja a tua palavra, Deus. Teu servo sabe, Pai, aquilo que o Senhor quer com ele, Pai. Abençoa poderosamente a vida do Mateus, Pai. Tira toda a dificuldade dele, Pai. Tira toda a tristeza do seu coração. Deus, que ele não possa olhar mais para trás, mas que ele possa estar olhando sempre para frente, Pai. Que ele não olhe para as dificuldades que ele já viveu, mas que ele olhe para o Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é o Senhor. Toma, Senhor Deus, mais uma vez a vida do Júlio César e da Tayane. Abençoe a vida deles individualmente. Abençoe a vida profissional. Abençoe a sua família. Abençoe, Senhor Deus, a sua vida espiritual, a vida de cada um deles, Pai. Nós oramos assim, Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode aplaudir o Senhor.